Olá a todos, muito boa tarde. Um agradecimento aqui pelo convite para participar neste fórum. Muito amável e eu muito agradecido por fazer parte deste dia. Eu gostaria de vos falar sobre o Centro de Inovação do Turismo, a Associação NEST, da qual eu sou o diretor executivo. Muito me honra estar aqui para vos falar sobre este centro que tem como missão servir de catalista para um catalisador para este crescimento que se pretende de futuro para o setor, que já vos vou demonstrar, e também sistematizar a inovação no turismo. Os números do que representa o turismo e do seu sucesso, eu penso que em valores absolutos ou em sentimento, todos vocês já os conhecem muito bem. Internacionalmente reconhecido por estes resultados, uma participação no nosso PIB de cerca de 14%. Mas aquilo que se pretende do futuro é um aceleramento deste nível de crescimento. Contas feitas àquilo que é até à data cerca de 6% de crescimento constante anual, mas a nossa estratégia de crescimento do setor aponta para uma aceleração para 9%. E nada disto é feito dentro destes setores económicos se não for por conta de inovação. Se não trouxermos novos formatos, novos modelos de negócio, novas ideias, sangue novo para dentro do próprio setor. E para isso é que foi pensado, dentro dessa estratégia de crescimento do turismo, esta entidade de um centro de inovação que serve exatamente para apoiar neste momento de desenvolvimento económico para uma economia digital, que apoia as pequenas e médias empresas e que também trabalhe a inovação de uma forma estruturada e que permita, assim, um crescimento constante e que essa seja, assim, uma competência que nos permita diferenciar e estar na onda da frente, não só na qualidade do turismo que apresentamos, mas também na satisfação do consumidor e da inovação que é feita a nível global. Criou-se assim em fevereiro deste ano a Associação NEST, o Centro de Inovação do Turismo, com o objetivo de promover a inovação e a adoção da tecnologia em toda a cadeia de valor. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, composta por estes 8 sócios fundadores e que representam não só a quintessência, digamos assim, do conhecimento do setor, aqui o Turismo de Portugal é o seu grande representante, com esse legado, e todos os 7 restantes representam outros setores adjacentes que só também com a sua contribuição é que o setor do turismo pode continuar a crescer e atingir este diferencial que todos procuramos. Então temos a representação da comunicação com a nós, da digitalização com a Microsoft e com a Google, da mobilidade e dos transportes com a ANA Aeroportos, com a Via Verde e com a banca com o Millennium e com o BPI. Todas as áreas de inovação, todas elas vão confluir, no final de tudo, para uma melhoria das pessoas. E todas estas 3 áreas, que são as nossas áreas de focos para a inovação, elas representam, desde já, uma pessoa por detrás de cada uma delas. Na ponta final, o nosso consumidor, o nosso cliente ou turista, melhor dizendo, ele sim é alguém que vai consumir o nosso produto. Só com a satisfação dele é que nós temos também um setor com sucesso. Daí que retirar tudo o que são os pain points, fazer com que toda a experiência seja fluida, desde o momento em que equaciona uma viagem, seja ele um turista estrangeiro ou inclusivamente nós, todos nós somos turistas em algum momento também, pensarmos em como poderemos retirar de tudo aquilo que pode ser uma distração ou pode ser até algo que penaliza a experiência no seu todo. Na segunda parte, as comunidades, as pessoas afetas a estes locais que de facto são alvo de turismo também. Nas inovações nós temos que também considerar este outro ângulo desta triangulação de pessoas, de que tem que ter um benefício. Temos que trazer um aporte a um bem-estar, a uma melhoria da sustentabilidade, quer seja a nível do planeta, quer seja a nível das pessoas. E por fim, os empreendedores, as corporações, as startups, que também têm que ver nesta inovação uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de gerar valor. Só com este trinómio aqui composto, não é? O consumidor, o turista, as comunidades e, por fim, as próprias empresas, todas elas vendo isto como um gerador de valor, é que nós vamos conseguir ter um futuro sustentável e satisfatório. É fundamental a utilização do ponto de vista de informação para que se consiga, então, que estas novas ideias tenham capacidade de gerar valor, como falei, de gerar um top line, mas também de rentabilidade e assim conseguimos uma economia
digamos que com sucesso. São 4 os vetores por onde nós inovamos. Então, 4 fontes de inovação, digamos assim. Aquelas que são mais prementes, grandes plataformas que de facto podem ser espaços enriquecedores para, da sua experiência, nós trazermos conhecimento e já adiantarmos aquilo que vai ser o futuro. Eu falo muito aqui dos Living Labs, isto é, espaços que de início nós consignamos a esta experimentação através de pilotos, identificadas aqui áreas como, por exemplo, o Hotel do Futuro ou os Seamless Tolls, isto é, as portagens que são pensadas para retirar as barreiras, como a maioria de nós, eu não sei se tem essa consciência de como é difícil para o turista estrangeiro dar entrada em Portugal por via rodoviária e que de facto não tem acesso à mesma experiência seamless, isto é, facilitada como nós portugueses, através de utilizações de pagamentos de multibanco e por aí fora, eles não têm esse mesmo acesso. Então existem outras dificuldades aqui acarretadas e é para isso que serve exatamente este Big and Bold Innovation, estes espaços laboratoriais. O segundo vetor aqui de inovação são os deep dives. Para mim, esta é a máquina que compõe o que é este centro de inovação, toda uma estrutura que permite, em contínuo, todos os anos, receber inputs e daqui retirar experiências e projetos que vão daí ser transformadores para o setor. Então isto foi pensado de uma forma em que nós começamos sempre com uma série de programas incentivar esta cultura de inovação. Ela é fundamental para o futuro da nossa economia e é fundamental, obviamente, para o turismo. De vários estudos que eu tenho lido, é de enaltecer a nossa capacidade de trazer soluções, de utilizar esta massa cinzenta que sai das universidades, que está no tecido empresarial, para trazer essa transformação, para trazer a tecnologia, mas, por outro lado, do ponto de vista de adoção de toda essa capacidade tecnológica, já não surfamos com a mesma velocidade. Então, apresentamos algumas dificuldades e isto tem a ver com visão, tem a ver com também a liderança, ter esta capacidade de tomar a inovação como um fator de crescimento sustentável das suas organizações e essa capacidade também de extrair em contínuo insights, conhecimento que permita também ir adequando a própria oferta à procura. E isto precisa também e requer que haja um pensamento de modelos de negócio, organizações ágeis que consigam fazer essa transformação de uma forma rápida. E é por isso que neste fator, aqui neste vetor de inovação, construímos esta capacidade de pensamento, esta capacitação, estudos, e por isso falo de deep dive, para entendimento de quais são as barreiras, então, que não permitem esse contínuo crescimento, o que é que inibe essa capacidade de inovar com essa rapidez que o mundo nos pede e daí apelar a todo um ecossistema para trazer essas soluções. Então, neste vetor aqui, faremos calls, faremos esse apelo para a resolução via tecnologia dos problemas que vamos encontrando e trazendo também notoriedade e visibilidade internacional a essas soluções desenvolvidas. O terceiro fator eu chamo muito o atuar como olheiro aqui, como existe no futebol, olhar para tudo aquilo que é desenvolvido por estas startups, imensos programas que existem à nossa volta, mas olhar com atenção para aquilo que, independentemente se é apenas uma ideia ou se já é um projeto já estruturado e eventualmente um negócio, pode ter de facto aquela capacidade transformadora que nós procuramos aqui enquanto um centro de inovação. E se assim for, vamos ter, através das incubadoras e das aceleradoras, essa capacidade de captar esse conhecimento, esse potencial e dentro de um sistema que chamamos de funil, garantir de que a associação consegue desbloquear todos aqueles fatores que fazem com que a rapidez de desenvolvimento dessa ideia, o impacto eventualmente e até a disseminação por diferentes setores possa acontecer. Então, desde o mentoring, a aceleração e incubação, a capacitação, a associação aqui e a capitalização, então encontrar possíveis investidores, a internacionalização, todas estas áreas são das nossas competências para ajudar ao desenvolvimento de boas ideias e transformadoras. E, por fim, a cooperação internacional. Este centro de inovação também se posiciona como a cara da inovação de Portugal e existe um network estabelecido com outros centros de inovação de outros países. Israel é um deles com os quais já temos um contacto muito próximo, Suécia, França, entre outros, e que nos permitem então beber daquilo que é o desenvolvimento feito lá fora e adotá-lo se fizer sentido e, obviamente, também dar visibilidade, notoriedade do que aqui fazemos. Desde já, só para vos contar que temos
um projeto já em acordo com França e com Espanha, na ótica de ajudar as pequenas e médias empresas a aceder ao Big Data. Então foi uma das lacunas e dificuldades que era transversal em todos estes mercados, e daí que estabelecemos uma equipa multifuncional, internacional, para trabalhar em conjunto esta problemática e trazer soluções para estes 3 mercados. Então, a candidatura já realizada ao Interreg Sudoé, o qual Portugal fica representado pelo NEST, pela associação que represento. Como um dos nossos objetivos é a digitalização também do próprio setor, o nosso website será um ponto de encontro exatamente para o conhecimento das tecnologias que existem, para o conhecimento também dos básicos que são fundamentais para se inovar, e daí que não só essas funcionalidades estarão disponíveis, como também, este mês ainda, teremos uma montra de todas as possibilidades tecnológicas, com uma catalogação de cerca de 400 startups, 400 serviços e produtos que vão estar categorizados nas mais diferentes valências para permitir às corporações terem essa visibilidade de que soluções tecnológicas, desde a componente do RH, desde a parte financeira, sistemas de booking, entre outros, que já podem de imediato ser adotados e, obviamente, trazer eficiência às operações. Não queria também, antes de terminar a apresentação, deixar de falar sobre a cooperação que existe entre o NEST e a APDC também. Queremos tirar um retrato do que é a maturidade digital do setor do turismo. É um estudo profundo que ainda não foi realizado, mas que pode ser revelador de imensas oportunidades de melhoria, e daí que, unindo esforços, porque todos, inclusive a APDC, têm na agenda exatamente os mesmos objetivos de desenvolvimento, vamos não só tirar esse retrato do estado da arte, do que é a maturidade dentro do setor do turismo, como também temos este acordo de cooperação para, em conjunto, construirmos todo um plano de capacitação que vai desde as imersões até às formações, para capacitar as empresas, de facto, naquelas áreas que o estudo revelar que são áreas de carência. E daí, desde já, muito obrigado à APDC pelas conversas que temos tido, pela simpatia, profissionalismo e generosidade com o qual temos trabalhado, e que certamente vai dar muitos bons frutos. E é assim que me despeço. Gostaria que para vocês ficasse claro sobre quem é esta associação. É algo muito recente, muito natural que não tenham tido conhecimento ainda da sua existência. Foi criada em fevereiro deste ano. Em maio iniciámos os nossos trabalhos, mas já temos aí muito conteúdo na rua, e, como veem, uma estratégia muito forte com 4 vetores para trazer a inovação que este setor precisa para, de facto, liderar a nível global. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Continuamos com o turismo e, como eu há pouco falava, temos os turistas à procura de novas experiências, novas tecnologias e, portanto, novas formas de negócio. O nosso próximo convidado, Miguel Dias Fernandes, da PwC. Bem-vindo. Obrigado, João. E vamos então olhar para o turismo em termos de futuro. E que experiências são essas que se procuram agora nos nossos turistas? Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É sempre um privilégio estar aqui neste palco, neste fórum. O meu agradecimento também à PDC e na pessoa do professor Rogério Carapuça, a oportunidade de mais um ano estarmos a contribuir para esta discussão do digital em Portugal. Desta feita vamos falar de turismo, de futuro do turismo, e de uma forma muito simples vamos começar com as preocupações e as ameaças que, do ponto de vista dos decisores, são latentes neste mundo digital, que também impactam no setor do turismo. Vamos falar do ponto de partida, que é os números favoráveis que o turismo em Portugal tem apresentado nos últimos anos, mas como modo para uma reflexão futura de captação de oportunidades. Num mundo permanente de mudança, em que este setor está em disrupção, claramente é preciso ter noção das oportunidades e dos desafios que estão por aqui à frente. Falar muito de tendências. Vamos apresentar-vos tendências concretas do turismo e como é que nós perspectivamos a evolução nos próximos anos, e finalmente deixar-vos com algumas mensagens, perspectivas da evolução deste setor. Se olharmos do ponto de vista mais macro que pode haver, do ponto de vista da perspectiva dos CEOs, claramente a maior parte dos CEOs, quer em Portugal, quer no mundo, olham para as ameaças às suas atividades, aos seus negócios, e classificam estas como as principais ameaças.
Já hoje ouvimos em várias sessões falar dos talentos, da captação de talentos, da necessidade de talentos. Já falámos muito em sessões até agora da velocidade da mudança tecnológica. Falámos pouco, mas também é importante, das ameaças cibernéticas que todo este mundo digital encerra e, sobretudo, e as apresentações do painel da mobilidade tocaram muito neste aspecto, é preciso olhar para o cliente, para a alteração dos hábitos de consumo e de vida que todos nós, enquanto cidadãos, mas enquanto fornecedores de serviços, vamos sentindo, estão a acontecer. Estas são as ameaças que condicionam o mundo atual e seguramente também o setor do turismo. O turismo, como todos sabem, é um setor de ponta em Portugal. Se olharmos para estes rankings, são engraçados, porque se olharmos para a esquerda, vemos a competitividade do país e estamos em 34º lugar, mas para a direita, se olharmos para o ranking do turismo, estamos em 12º lugar. Claramente estamos numa posição de destaque e uma posição esta que tem vindo a ser amadurecida e claramente no sentido positivo. Temos vindo a subir neste ranking de uma forma gradual e recorrente. Seguramente estamos bem quando se olha para todo este índice e todos os múltiplos indicadores que ele encerra. Estamos bem em infraestruturas, estamos bem do ponto de vista da densidade de oferta, da densidade dos serviços de ATMs e de hotéis, estamos bem do ponto de vista da baixa, infelizmente, baixa incidência de fenómenos terroristas, e estamos menos bem em alguns fenómenos que tocam enquadramento judicial, regulamento fiscal, mas muito deste alcançar do estado atual do turismo em Portugal em 2018 e dos últimos anos, batemos recorde nas visitas de turismo, batemos recorde no número de movimentos em Lisboa e no Porto, em termos de aviões. Tudo isto está a acontecer, mas não podemos estar indiferentes ao facto de nós beneficiarmos do efeito de outros mercados diretamente concorrentes terem sido penalizados nos últimos anos. E é importante ter consciência disso. Quando se olha para os principais países de origem, continuamos a ver o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, seguramente são países importantes, mas se olharmos para os últimos 3 anos, vemos que há países a emergirem como origem, mercados de origem do nosso turismo. Claramente os Estados Unidos, claramente o Brasil têm vindo a crescer bastante e a visitar-nos cada vez mais. O deep dive destes números é preocupante, porque basicamente significa que muitos destes países, que são habitualmente países onde os seus cidadãos viajam para fora, só agora é que estão a acordar para o interesse de visitar Portugal. E vêm, experimentam, mas é fundamental garantir que esta experiência, que esta visita, que esta primeira contacto perdure no tempo. E tem muito a ver com um mote daqui para a frente em termos de aproveitarmos as tendências tecnológicas, a transformação digital, para maximizarmos as oportunidades que daqui decorrem. Claramente mudámos de paradigma. Se em 2013, 2014 estávamos destacados do ponto de vista das cidades europeias com melhor performance de turismo, mas tinha muito a ver com as taxas de ocupação, tínhamos os hotéis cheios, grosso modo. Nos últimos indicadores, 2018, 2019, o nosso destaque tem muito a ver de facto com a receita gerada. E é completamente diferente um posicionamento de um país em que o turista visita e ocupa um hotel, mas usufrui da economia, usufrui da cidade, toca vários setores, toca a mobilidade, toca a restauração, toca a cultura, portanto, toca o desporto, toca vários fenómenos que coexistem em cada cidade, em cada território, e é muito importante Lisboa, por exemplo, estar destacada não apenas do ponto de vista da ocupação, mas claramente do ponto de vista de receita. Volto a reforçar, estes são números importantes, são números que nos devem orgulhar enquanto país, enquanto setor, mas são números que podem não ser sustentáveis, principalmente porque os mercados que sofreram nos últimos anos vão com certeza reagir. Então, compete-nos olhar para as oportunidades que vêm e as tendências do turismo. É incontornável falar de grandes macro-tendências, falar da constante urbanização, dos movimentos de alteração social e demográfica, do ponto de vista de toda a sustentabilidade ambiental, mas é fundamental enquadrar isso do ponto de vista das novas tecnologias. Já se falou muito de inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, drones,
vimos exemplos dos casos, até no painel anterior, em que a robótica e a realidade virtual eram usadas para uma melhor eficiência na manutenção de equipamentos ou para uma melhor eficácia na prestação de um serviço. Muito bem, na nossa visão, hoje em dia existem estes 6 tipos de modelos que estão a impactar os negócios e o mundo empresarial e seguramente também a impactar o turismo. Trabalhamos cada vez mais em modelos de experiência, modelos de sensorização, várias emoções que se querem passar às pessoas. É fundamental, há negócios a emergir, como o Rituals é um exemplo, mas há negócios no turismo a emergir com este tipo de modelos de experiência. Mas também temos outro tipo de modelos de subscrição. Nós subscrevemos para ter um serviço, seja Netflix, seja HBO, o que é que seja, que nos permita, em qualquer lugar onde estejamos, ter acesso àquele serviço, com qualquer dispositivo móvel que tenhamos. O modelo, claramente, de ter acesso por oposição ao modelo de ser proprietário. A Airbnb veio tornar isso absolutamente visível na luta direta com as principais cadeias hoteleiras no mundo. O modelo do ecossistema, como a Google é perita nisso, mas basicamente a Google dá-nos um motor de busca, dá-nos um motor de mobilidade, dá-nos um ecossistema de mail, dá-nos um ecossistema de aplicativos. O que quer que nós precisemos, a Google fornece, Google e obviamente a Alphabet e outras, a Apple, etc. Todas as empresas que trabalham numa ótica mais de ecossistema. Nós vivemos já numa economia on demand, portanto, nós queremos um serviço, temos uma aplicação e evocamos o serviço, quer para o Uber, do ponto de vista de transportes, quer para o Uber Eats, que é um exemplo de sucesso recente. E também existem modelos de freemium, ou seja, temos acesso free, mas se quisermos ter um acesso mais sofisticado, seguramente também podemos aceder a outro tipo de conteúdos. Isso paga-se e as pessoas estão dispostas a pagar por esse delta de premium e de maior capacidade de acesso a conteúdos. E estes 6 modelos de negócio estão a impactar claramente os modelos de negócio do turismo. Nós vivemos num mundo em que, do ponto de vista do turismo, querem-se dar saltos de captação de volume e quer-se lidar com aquela alteração dos comportamentos de vida e de consumo que estávamos a referir há pouco. E, portanto, hoje o turismo vive em desintermediação. Nós todos, quando pensamos viajar, deslocarmos para algum lado, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista de férias de família, pesquisamos sem intermediários, vamos à procura de ratings, de melhores preços, de informação, de fotos das pessoas que lá estiveram, de avaliações. Então nós formamos a nossa própria opinião, muito por oposição ao passado, que entrámos numa agência de viagem e tentávamos perceber se valia a pena ou não visitar aquele sítio. E, portanto, a desintermediação é clara e está na nossa oportunidade. Somos nós que gerimos o que vamos ver, o que valorizamos e o que maximizamos. Claramente, unbundling de serviços, há uma maior especialização nos vários tipos de oferta de serviços que podem ser prestados e um foco, claro, na experiência daqueles que vamos receber como nossos hóspedes ou como os nossos clientes. Claramente, esta experiência toca em aspectos de recrutamento, é preciso formar pessoas de uma forma diferente, treiná-las e, sobretudo, pegar nos datasets que começam a emergir para trabalhá-los de uma forma mais consistente. Falando um pouco de Data Analytics, uma jornada de um cliente não começa quando ele entra nas instalações de um determinado estabelecimento hoteleiro, começa muito antes. Começa ainda no momento em que ele ainda está a pensar se faz sentido ou não faz sentido e funciona muito por estímulos. E hoje em dia é possível estar atento nas redes sociais, é possível fazer uma escuta ativa permanente e perceber os fenómenos, perceber as intenções, perceber as procuras, perceber as perguntas. E isso faz com que, do ponto de vista interno, seja possível trabalhar essa fonte de informação pública disponível nas redes sociais com fontes de informação interna e cruzar isto do ponto de vista de estimular uma procura concreta no nosso serviço ou no nosso produto. Com base em tudo isto, é possível trabalhar muito mais microsegmentos, deixa de ser a pessoa que vem do país A ou do país B, que tem a idade de 50 ou 60 ou 30, passam-se a trabalhar personas muito mais microsegmentadas.
É interessante saber se está a viajar porque é um fã de desporto, porque é um fã de cultura, se está a viajar em família e que dimensão é que tem a família e o que é que vai fazer com essa família. É interessante perceber se as pessoas viajam do ponto de vista profissional e quantas vezes viajam anualmente. Portanto, detectar padrões que antes não eram possíveis trabalhar desta forma tão focada e que hoje toda a proliferação de datasets existe e pode ser claramente tailor-made. Isto faz com que, do ponto de vista de eficiência operacional, claramente consiga-se maximizar as analíticas de preço. Não há razão nenhuma para nós termos pricings dos nossos quartos, nas várias tipologias, estáveis só porque é a determinada época do ano que sempre praticámos aquele preço. É preciso ter atenção aos fenómenos de cultura, de desporto, de negócio que estão a acontecer à volta. É possível e é necessário ter em conta as feiras que estão no território a acontecer. Portanto, é preciso crasar aquilo que é uma estratégia de pricing de uma organização com o seu território e com o território que pretende atrair turistas para esse espaço. Depois o turista chega e claramente durante a estadia é preciso continuar a trabalhar esta relação, perceber quem é esta pessoa, o que é que ela valoriza e, mais uma vez, trabalhar do ponto de vista de cross-selling, upselling. O turista veio com um determinado propósito, mas vai passar tempo no hotel, vai usar os vários serviços do hotel. E é preciso pensar neste turista não apenas como alguém que já pagou um quarto ou que já subscreveu um pequeno almoço incluído, para algo muito mais abrangente e muito mais integrado. E seguramente depois deste turista sair, é fundamental pensar no perdurar esta experiência. Trabalhar tudo o que são campanhas, faz um mês que esteve aqui, faz um ano que esteve aqui, parabéns do seu aniversário. Coisas muito simples, mas que as pessoas, todos nós, sentimos que são valorizadas porque estão a falar de nós próprios. Reconhecem a nossa experiência e a nossa vivência naquela determinada deslocação. Hoje o comportamento do consumidor está claramente a mudar e aqui é um pouco a sistematização do que vos tenho estado a falar nos últimos minutos. Claramente já não vendemos produtos, não vendemos o hotel, não vendemos o restaurante, não vendemos um determinado produto, vendemos sobretudo a experiência. As pessoas memorizam experiências, não memorizam produtos. Trabalha-se muito mais no mundo, uma passagem do mundo físico para o mundo virtual, ou seja, é possível fazer e a experiência é física, mas todo o estímulo vem de sensorização, vem de digitalização e tudo isto é fundamental ter presente para alimentar estes novos comportamentos. E seguramente passámos de um mundo estático e íamos ver o que andámos a fazer no passado para continuar a fazer mais do mesmo, para pensarmos de uma forma diferente. A informação em tempo real, informação interna e externa, informação sempre complementada com novos tipos de informação que vêm enriquecer a informação existente. E, portanto, é uma permanente evolução da forma de trabalhar estes comportamentos. E, claramente, com a combinação destas mudanças, é preciso, e conseguem-se prestar serviços de valor acrescentado, consegue-se trabalhar a conectividade, consegue-se trabalhar uma entrega personalizada e tailorizar no sentido de elaborar programas modulares. Não faz sentido que os hotéis continuarem a dizer que os horários de funcionamento, o seu pequeno almoço, é um exemplo muito corriqueiro, mas ficam para o vosso pensamento, são das 7 às 10 da manhã. Porquê é que tem que haver restrições do ponto de vista de horários quando uma pessoa se está a deslocar e quer ter a sua experiência num determinado hotel? Isto é algo que vários hotéis do mundo estão a repensar e estão a introduzir alterações. Mas é um exemplo muito simples para se perceber que ou a partir de uma determinada hora não se pode pedir room service. Claro que tudo isso tem custos, mas há formas eficientes de trabalhar este tipo de pedidos e de necessidades. E vivemos num mundo, claramente, de transição dos Golden Ages para os Millennials. Eu acho que todos nós temos um pouco de Millennial, mesmo as gerações mais avançadas, porque começamos a usar aplicações para fazer um conjunto de coisas. E, portanto, claramente, não somos apenas turistas que têm
coisas pré-definidas, que sabem exatamente, vão em grupo, sabem exatamente o que é que vão fazer. Nós valorizamos cada vez mais a afinidade pela tecnologia móvel, a capacidade de experimentar novos lugares, de pré-visualizar o que vamos visitar no dia seguinte. Portanto, isto tudo são tendências para lidar com este movimento de millennials, que são fundamentais, e todas elas com foco cada vez mais na experiência. E a nossa estadia num sítio qualquer começa muito antes, como vos dizia, um tempo de awareness, de pensar, de planear, de reservar, de deslocarmos até ao sítio e depois chegarmos ao sítio. Em todos estes momentos, nós cada vez mais usamos plataformas digitais, para tudo. Para reserva, para informação, para pedido de informação. Muitas delas têm chatbots por trás, muitas delas têm capacidade de dar-nos exatamente os conteúdos que nós queremos ver. E depois, quando chegamos, vamos continuar este mundo digital. Vamos visitar um museu no dia seguinte, mas se calhar vamos ver a realidade aumentada, a realidade virtual desse museu, para tentar ver quais são os modos que nos interessam ver nesse museu. Quando estamos a visitar um museu ou algum sítio, estamos a usar o nosso dispositivo móvel para alargar a experiência que estamos a ter. Quando vamos deslocar-nos, já não é apenas o táxi ou o Uber, claramente trabalhar todos os outros componentes de mobilidade. Quando queremos conhecer a cidade, usamos plataformas integradas que nos dão mobilidade, com visitas a locais históricos, com visitas à cultura. E depois, o próprio hotel cada vez mais trabalha do ponto de vista dos vários serviços que estão disponíveis. E, portanto, nós estamos sempre a transitar multi-device, multiplataforma, sempre a utilizar este tipo de novas tecnologias disponíveis. E tudo desemboca no quarto do futuro. É um conceito, obviamente, provocador, mas a verdade é que o turista controla a experiência. E eu, quando chego a um quarto, porque é que eu não posso fazer check-in e check-out via móvel? Porque é que eu não posso, claramente, ter todo o componente de por voz, evocar e pedir serviços ao hotel? Porque é que eu não posso ter um deck para ligar o meu dispositivo móvel para ver a Netflix, que eu sempre valorizo ver quando estou em descanso? Porque é que eu não tenho dispositivos de sensorização para ter casas de banho mais eficientes? Porque é que automaticamente a reconhecimento do ponto de vista da luz e da hora do dia não dá uma gestão energética muito diferente no hotel onde estou? E tudo isto são tecnologias que já existem, que já estão a ser testadas, e por isso convidava-vos a ver este vídeo. Welcome to Alibaba's Flyzoo Hotel, the hotel of the future. Located in Hangzhou, China, the Flyzoo Hotel project was led by Alibaba's online travel platform, Fliggy. The hotel brings together technology and hospitality to find innovations that can empower the industry in the digital era. It all starts with the Flyzoo mobile app. From here, I can book my stay, choose the floor I want, and even the direction that my room faces. And when I get to the hotel, check-in requires just a few simple steps at this kiosk. For Chinese travelers, it's even easier. They can check in via the app and go straight to their room. Flyzoo features a range of AI services to create a convenient and seamless experience for guests. For example, you can choose to use facial recognition rather than keys and key cards to access the hotel. That means everything from using the elevator to entering your room is as easy as smiling for the camera. The hotel uses the picture I took at check-in to verify it's me. The Flyzoo Hotel has 290 rooms, each with a Tmall Genie smart assistant who helps me adjust the temperature, the lights, the curtains, and the TV, all with a simple voice command. Tmall Genie also functions as my 24/7 personal butler. 芥末精灵，咋啦？我要一瓶水。好的，服务员会尽快送来饮用水。 When that bottle of water arrives, it may not be delivered by your typical hotel employee. This is the future hotel, after all. Fliggy has room service robots to do that work. I just input a passcode that was sent to me via text, and the water is mine. The robots also deliver towels and other items, and even the meals at the hotel's restaurants. If I feel like working out, the gym offers some fun digital experiences too.
When it's time to check out, there are no lines and no hassle. I just pack and go. It was cool to see how Flyzoo's technology can make a hotel's services convenient and easy to use. And with hotel staff freed up from more routine tasks, they can focus on delivering a better experience to guests. I'll definitely be booking another stay soon. E, portanto, o futuro do turismo é já bem presente. A aplicação destas novas tecnologias, que todos nós gostávamos de ter alguns, não digo todos, mas alguns destes features, quando nos deslocamos aos hotéis. E aquilo que nós olhamos daqui para a frente, para fechar aqui um pouco a minha apresentação, estas tecnologias disruptivas vão continuar a ser adotadas e são claramente focos de investimento nos próximos anos. A sensorização, a inteligência artificial, robotics, etc. Algo muito importante, a experiência de uma viagem tem a ver com a combinação, não sei se é uma média aritmética simples, mas seguramente é algo que é fundamental correr bem em todos os momentos da viagem. Se houver algum momento daquela cadeia que há pouco vos dizia que corra menos bem, seja a marcação, seja a chegada, seja a estadia, seguramente aquilo que eu me lembro, aquilo que eu vou postar nas redes sociais, aquilo que eu vou partilhar com os meus amigos é que a experiência foi menos positiva. Isto faz toda a diferença no entendimento do setor. Estamos num novo mundo, de facto, novas competências. Nem toda a gente tem que ver das engenharias de computação ou de informática, ou o que quer que seja, mas é preciso ter capacidade de lidar com estas novas tecnologias. Há pouco falávamos do atendimento para o cliente, mas se pensarmos na eficiência interna, cada vez mais todos os empregados do hotel, todas as pessoas que estão a prestar o serviço, têm que ter capacidade de interface com estas novas tecnologias e isso é fundamental ser explicado, ser definido, ser trabalhado do ponto de vista de upskilling para as organizações e para completar os investimentos que estão a ser efetuados. Finalizando, eu acho que o desafio principal do turismo tem a ver com estar nos sapatos do turista, colocar-nos no ponto de vista da experiência e pensar como é que a podemos alargar. Trabalhar do ponto de vista, seguramente, da capacidade, da cultura, do atendimento, das novas skills, mas trabalhar a excelência operacional. Eu posso investir em sensorização, em comprar uns robôs daqueles que vimos, mas depois toda a máquina, se as cozinhas não funcionam, se os toques falham, etc., tudo isto tem que ser também robotizado e otimizado. Portanto, é preciso uma organização muito mais fina, com maximização de custos, mas que permita, de facto, ter capacidade de serviço e mais orientada para os clientes. Acho que vamos trabalhar muito do ponto de vista do conhecimento, o conhecimento do cliente. Hoje o conhecimento do cliente está nos pontos de contacto que ele tem connosco, mas está em multiplataformas e, portanto, aqueles que conseguirem combinar melhor os dados que existem nestas multiplataformas vão conhecer melhor o seu cliente e vão ter capacidade de proporcionar experiências muito mais adaptadas e muito mais ricas. Sinceramente, a capacidade de segmentar, de teorizar, de tornar algo concreto e específico para um subsegmento é hoje à distância de um clique e, portanto, possível de ser feito. E a transformação digital tem muito a ver com isso. Tem a ver com aproveitar as novas tecnologias, a combinação 2 a 2, 3 a 3 daquelas 8 que falávamos e pensar em soluções que façam sentido para o nicho de mercado que querem atingir. Isso faz seguramente com pessoas e é a mensagem final que eu vos passo. Muito obrigado.